Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelos corações entregues a Ti aqui nessa noite, Pai. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, venha sobre nós hoje, Deus. Eu oro para que o Espírito que clama Abba, Pai, venha sondar os nossos corações, Senhor. Eu oro a Cristo para que nós venhamos continuar a ser uma harpa aonde só o Senhor toque, e que nós venhamos continuar a sermos chamados de casas de oração. Eu oro para que nessa noite, ó Pai Santo, nós venhamos ser como uma espécie de carruagem, Pai, do reino dos céus. Que sua glória brilhe entre nós, Pai. Que o seu nome seja louvado. Que o Espírito venha, ó Pai Santo, e more em casas como nós. Eu te louvo, Espírito Santo. Faça dessa galera, ó Pai, aqui hoje, agentes de transformação de cultura. E que o teu reino, ó Pai Santo, venha de forma muito poderosa. Nós te amamos, Senhor. Venha sobre nós e faça como o Senhor quer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Paz, galera. Muito prazer, eu sou Gilberto Araújo. Eu sou líder de uma organização acadêmica chamada Fire Universitário. Na verdade, eu sou um acadêmico. Eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea. E a minha jornada é exclusivamente dentro de universidades. Deus me deu uma graça, e eu glorifico a Deus pela graça do Senhor sobre minha jornada, porque nesse ano de 2018 eu tive a oportunidade de catalogar 68 mil estudantes universitários alcançados através do Evangelho, só a partir da minha jornada, fora a jornada do FIRE com os estudantes universitários. E a minha porção é dentro de universidades. O Senhor me deu uma oportunidade de viajar a algumas nações, e eu fiz alguns mochilões, eu fiz cinco mochilões. Eu fui a Córdoba, na Argentina, Paysandú, do Uruguai, Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, Potosí, Iuni, Cochabamba, Sucre, Samaipata, fui a Bogotá, fui a Cusco. No meu primeiro mochilão, Deus me deu a oportunidade de ganhar 2.700 estudantes de medicina. Foi muito maneiro, eu fui sozinho, cara. No meu segundo mochilão, eu batizei uma porcentagem dessa galera que eu conquistei para o Senhor. No meu terceiro mochilão, eu ordenei um pastor para cuidar dessa galera. E o Senhor tem me dado a oportunidade de cuidar de acadêmicos, desde os caras que estudam tecnologia agora, no Vale do Silício, aos caras que pensam antropologia e pedagogia na Universidade de Brasília, a galera que tem formado medicina aqui na América do Sul. E um avivamento entre universitários tem rolado na nossa nação. E nós somos poucos, cara. Mas de pouco em pouco estamos nos tornando muitos. E glorifico a Deus pela sensibilidade dos céus sobre esse tempo, que nós vemos essa carruagem de transformação de cultura. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos. Eu ia pregar outra coisa. Eu me preparei para ministrar outra palavra, mas eu sinto confiadamente no Espírito em ministrar exatamente o que você vai ouvir. Amém? Essa ministração terá a introdução, terá a parte A, a parte B e finalizarei na parte C. E eu creio que o Senhor virá muito. Antes de lermos o texto, eu vou trazer a introdução. Quando você vai para Atos, de Atos 1 a Atos 15, você verá o Senhor trabalhando com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura. Porque para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos traz uma arquitetura. Deus quis mudar o mundo antediluviano, por exemplo, onde os homens comiam, bebiam, davam-se em casamento. Eu estou narrando o período paleolítico, onde o homem primata trouxe a característica das primeiras civilizações a partir do idioma, a partir do contexto politizado, a partir da constituição do primeiro rei, que na verdade foi o primeiro Deus depois do Deus criador dos céus e da terra. Eu estou falando de Nimrod, um cara que foi da primeira geração do mundo pós-diluviano, um cara que matou o pai, casou-se com a mãe, teve filhos com ela, um cara que arquitetou a Torre de Babel, foi o rei de Babel, que posteriormente se chamou Babilônia, a mãe das grandes prostituições. Deus quis mudar o mundo e a cultura daquela existência naquela temporada. Deus então dá uma arquitetura para um latifundiário. Deus dá uma arquitetura para Noé. Noé não era um engenheiro, não era um arquiteto, porém Noé pegou a arquitetura de Deus. E a arquitetura que Noé pegou de Deus mudou o mundo antediluviano.
ou melhor, mudou o mundo pós-diluviano, e aí a humanidade toda foi salva. Deus, ele trabalha com arquiteturas, e é poderoso quando você é sensível para você entender o que Deus está falando nesse exato momento, aqui ou nas nações da terra. Eu tenho tido a oportunidade de viajar, cara, e tenho me conectado com vários líderes de várias nações, e os líderes jovens dessa geração. E eu realmente aprendi que a minha geração, essa geração contemporânea aqui na pós-modernidade, como diz Zygmunt Bauman, ou transmodernidade, como diz Theodore Dalrymple, ou um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele afirma que nós estamos na hipermodernidade, onde o homem contemporâneo se tornou hipersensível, hipercarente, hipernarcisista, onde o homem se tornou hiperpós-adolescente, que não consegue transicionar. Infelizmente, o homem que chega na temporada dos finalmente 30, infelizmente não tem características existenciais contundentes para ser adulto. Então a pós-modernidade, infelizmente, assassinou a fase adulta e trouxe uma nova performance característica da humanidade. Nós vivemos a nível antropológico o que chamamos de pós-adolescência. Com isso, a minha geração de pastores hoje, nós não temos um útero que vai gerar um avivamento. Nós iremos continuar o que os pais na fé começaram. E é poderoso quando nós pegamos esse legado. A geração passada deixou um legado poderoso, onde nós podemos pegar o legado, honrar a geração passada, trazer um discipulado para a geração presente e deixar um legado para a geração futura, acreditando que o meu teto será o piso dos meus filhos, acreditando que aquilo que eu tenho feito hoje é simplesmente a continuidade de senhoras que nem sabiam ler, mas oravam: Pai, que o Senhor nos dê as universidades. Ou seja, somos a consequência da geração passada. Com isso, quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver que a glória do Senhor veio sobre o contexto veterotestamentário a partir de cabelos brancos. O Antigo Testamento é formado por um avivamento que não vem com jovens. O Antigo Testamento é formado por um avivamento que vem com cabelos brancos. Repete comigo: cabelos brancos. Você está ligado, cara, que cabelos brancos simboliza a coroa natural da vida. Cabelos brancos simbolizam sabedoria, simboliza maturidade. Por isso que você vai ver no contexto veterotestamentário um senhorzinho de 90 anos gerando a palavra fé. Por isso que no Antigo Testamento, no contexto veterotestamentário, você vai ver um senhor de 80 anos gago, assustando o apogeu do governo do mundo antigo. Por isso que você vai ver dois senhorzinhos de 80 anos sendo bússolas, liderando 3 milhões de pessoas para entrar além do Jordão. Por isso que no capítulo 1, Daniel é um jovem, mas no capítulo 3, Daniel tem 70 anos e gerenciava 123 cidades. Porque a glória do Senhor viera sobre as nações da terra no Antigo Testamento a partir de cabelos brancos. Interessante. Já percebeu que existe uma continuidade contundente sobre as características das literaturas bíblicas? E quando você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus nessa característica literária, você compreende que a palavra revelada só pode ser veemente se ela for fundamentada a partir da palavra escrita. Se a palavra revelada não estiver fundamentada na palavra escrita, você está lidando com um grito sem eco, com uma voz profética sem bússola, sem rumo, que acaba machucando, não traz cultura, não devolve a honra. Já parou para pensar que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes tem muito a nos ensinar apenas na continuidade desses textos? Quer um exemplo? Jó significa saindo do vale. Concordam comigo? Sim ou não? Sim, Jó significa saindo do vale. Salmo significa adoração, concordam? Provérbios, sabedoria. Eclesiastes não é um livro espiritual, nem um livro de sabedoria, é um livro de conselhos. Então, Eclesiastes é um livro de maturidade, concordam? Por isso que Salomão tem 80 anos. Porém, olha a continuidade, a poderosa revelação que você vai extrair dos textos a partir de cabelos brancos, brother. Jó com Salmo significa saia do vale, mas saia do vale adorando. Jó, Salmos e Provérbios, saia do vale adorando a partir da sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, saia do vale adorando a partir da sabedoria, mas seja liderado sempre pela maturidade. Logo, o Antigo Testamento traz essa veemência. Cabelos brancos é o que gera redenção no Antigo Testamento. Por isso que homens de cabelos brancos, aqui em Rondônia, ou em toda a característica da nossa nação, sobretudo na época do Brasil cafeeiro, faziam um negócio com o fio do bigode, brother.
diferente do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi formado a partir de senhores. O Novo Testamento não. O Novo Testamento foi a continuidade do primeiro. Então, no Novo Testamento você vai ver jovens. Jesus só teve 30 anos quando se tornou Cristo. João Batista começou a pregar com 14 anos, segundo Melanchthon, Beza, Martin Bucer, segundo o historiador Flávio Joséfos. Você vai ver Estevão com 25 anos sendo apedrejado no Areópago. Você vai ver Saulo de Tarso com 29 anos apedrejando Estevão. Você verá Timóteo com 22 anos de idade recebendo uma carta de um senhor de 59 anos, Paulo de Tarso, no fim da sua jornada ministerial. Um pastor velho, experiente, que não se casou, escreve a carta em 66 d.C., trazendo um epitáfio. Frases sobre túmulos, as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, o tempo da minha partida se aproxima, combati um bom combate, completei minha carreira, aguardei a minha fé. Na minha primeira defesa todos me abandonaram. Porque existe sabedoria sobre cabelos brancos. Para finalizar então a introdução, para entrar na parte A da pregação, estão comigo? Você vai ver 50 anos depois, que João vê Jesus. João, o discipulado, 50 anos depois que ele havia tido o último contato com Jesus. João, ele tem uma teofania, ele é arrebatado para os céus. E João entra na sala do trono. No ano de 90 depois de Cristo, no governo de Domiciano, na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, você vai ver um senhor de 90 anos indo para a sala do trono. 50 anos depois que ele vê Jesus, ele olha para o trono e diz: ué, aquele é Jesus. 50 anos depois, João reconheceu que aquele jovem Deus era Jesus. Ou seja, Jesus provavelmente tinha um aspecto de quando tinha 30 anos. Mas sobre Jesus existia o cabelo e a cabeça mais brancos que a neve. E Jesus não está ao redor de uma galera. Jesus senta e 24 anciãos estão ao redor do trono, lançando suas coroas. Quer um conselho desse jovem pastor? Ou desse jovem professor? Porque eu não pareço pastor, né, cara? Dificilmente você vai me ouvir falando tremendo, manto, leito, vaso. Eu sou um acadêmico que ama Jesus demais. Porém, o maior conselho de Jesus é: sábio é o jovem que senta na roda dos senhores. Tolo é o jovem que tem síndrome de revolução. Quer ser gerado por avivamento? Dê um buquê de rosa para sua mãe, brother. Devolva a honra para o seu pai, irmã. Seja maduro, sábio. Patrocine avivamento. Traga manutenção da sua fé. Permita que você seja diferente do seu tempo, só amando quem todo mundo desprezou. Finalizo a minha introdução e vamos entrar no texto agora. Amém? Atos capítulo 6. Eu sinto confiadamente no Senhor em ministrar isso. Provavelmente há um porquê do Espírito nesse momento, e eu espero acrescentar com o que a igreja já tem carregado nessa cidade. Diz assim: ora, naqueles dias, completando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos esse serviço, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito grande o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé.
Ora, Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, fazia prodígios e sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus de Alexandria e dos da Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Então subornaram os homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra esse santo lugar. Porém, assim incitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras ultrajantes contra esse santo lugar e contra a lei. Porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir esse santo lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos sobre Estevão, viram que o seu rosto se parecia como o rosto de um anjo. Quero falar um pouco sobre porção multigeracional. E através dessa honra multigeracional, você ser um transformador de configuração de cultura. Transformador de cultura. O texto fala sobre uma característica muito peculiar e muito significativa. Fala sobre uma temporada de intenso avivamento do primeiro século. 4 anos aproximadamente após a morte de Jesus, após os discípulos ficarem em Jerusalém, Jesus, ele deixou um legado poderoso, interessante. Você sabe que um mundo antes de Jesus já pensava ciência. O mundo antes de Jesus já pensava matemática. Afinal de contas, matemática, ou melhor, as exatas, foi o pai das humanas. Por isso que na porta de Platão estava escrito: é proibido entrar aqui se você não souber matemática. Porque foi a arte de cálculos existenciais que fez com que Platão se interiorizasse. Karen Armstrong, uma professora de Oxford, ela traz a afirmativa de que a arte da filosofia grega, na pessoa de Platão e de Sócrates, era um ato de expressão espiritual. O homem estava se interiorizando. Os gregos foram sensacionais. Os gregos foram tão contundentes que eles determinaram característica de política. Platão foi o pai das relações sociopolíticas. Você vai ter uma característica muito significativa com Diógenes. Você sabe que Diógenes ele morou em Corinto em 380 a.C. Diógenes ele era da escola dos cínicos. Cínico em grego significa cachorro. Ou seja, os caras não tinham propriedade para não serem propriedade de ninguém. A escola cínica era uma escola onde os caras abriam mão de suas propriedades sendo nobres, e eles pegavam roupas proféticas e andavam nas ruas da Grécia semeando ideias. Então eles andavam com cajados, barba por fazer e cabelo por fazer, e os caras transmitiam uma nova forma de pensar mundo. Só que Diógenes morava num barril, em uma vila, em Corinto, 380 a.C. Ele era um senhor. Quando fazia com que outros senhores pensassem, os outros senhores voltavam à pureza. Já assistiu o seriado Chaves? Sabia que o Chaves é uma paródia de Diógenes? O Chaves é um senhor que se veste de criança, que quando ele fala sobre pureza para senhores, os senhores voltam à pureza da infância. Chaves mora dentro de um barril, personificando Diógenes, e mora numa vila. E tudo que o Chaves diz faz com que os senhores voltem à sensibilidade existencial humana. E aí quando os caras se irritam, como o seu Madruga, Chaves diz a frase de Diógenes: de fazer pensar foi sem querer querendo. O semeador de ideias. Ótimo. Os gregos então foram poderosos. Os caras observaram ciência, cultura, criatividade. Os gregos foram poderosos. Mas Diógenes morreu. Aristóteles morreu. Uma nova forma de mudar o mundo começou a ser uma realidade. Uma nova forma de observar o universo começou a ser uma realidade. Uma nova forma de ver família. Uma nova forma então de como o mundo foi criado, foi narrado para as nações da terra. Por quê? Porque o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos abre mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Porque esse cara não nasceu num berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. E quando ele se existencializou, ele respondeu a pergunta que os gregos eram impotentes na arte de dizer: qual é o sentido da vida? O sentido da vida não está na política, o sentido da vida não está na filosofia, o sentido da vida não está de forma nenhuma na característica politizada. Jesus diz: o sentido da vida é quando eu compartilho vida com quem não tem. Jesus, respondendo à pergunta que os gregos não responderam,
divide a história. Aí você vai ter um antes e o depois do homem que respondeu a pergunta mais contundente do mundo: o que é que a vida tem que ter para valer a pena? Jesus responde: não precisa ter nada, brother. Se você tiver amor, você vai ser o homem mais poderoso do mundo. Finaliza a parte A, entra na parte B para finalizar na parte C. E aí você vai ver o texto. Alguém sabe quem escreveu o livro de Atos? Alguma sugestão? Os pastores não valem. Alguma sugestão? Quem? Isso aí, Lucas. Sabia que Lucas não era discípulo de Jesus? Quantos sabiam disso? Lucas não era discípulo de Jesus, cara. Sabia que Lucas não era judeu? Quantos sabiam disso? Sabia que Lucas leu a Odisseia como característica pedagógica, o cavalo de Troia, Ulisses? Sabia que Lucas ele mergulhou na Ilíada, a Bíblia dos gregos? Sabia que Lucas não sabia nada sobre Moisés, a não ser o que o senso comum afirma sobre ele? Lucas era um grego médico. Por que a história é contundente quando se fala de Jesus? Porque quem fala sobre os atos de Jesus, o evangelho de Lucas, é um grego, não um judeu. Isso é extraordinário, mano. Uma coisa é eu ser apaixonado por Jesus e ser historiador a partir do cristianismo. Outra coisa é um ateu falar que Jesus é extraordinário. Lucas, mano, que adorava 1 milhão de deuses. Um grego que escreve sobre um Deus judaico. Aí Lucas sensivelmente fala sobre o maior personagem do Novo Testamento. Para entrar na parte B, de fato, eu quero só fazer uma pergunta. Para você, quem é o maior personagem do Novo Testamento? Fora Jesus. Sugestão? Quem? Quero falar sobre Estevão. Versículo 1 do capítulo 6. Você está pensando que Paulo recebeu o cajado de quem, brother? Se eu acabei de falar para você em porção multigeracional. Você acha que antes do Gil vir não tive uma mamãe? Antes de você existir não teve um útero que te carregou? Por que nós lembramos de homens que fizeram coisas poderosas e nunca observamos as raízes? Por que nós aplaudimos o fruto que ficará podre e amanhã se tornará escória, do que honrar os profetas sem nome e os heróis sem medalha? Saiba, é Cristo que diz, não eu. Quer ser o maior do reino? Seja o menor. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ter vida? Morra. Todos somos geniais. Mas se você avaliar a capacidade de um peixe em subir em árvores, ele se sentirá estúpido para o resto da vida. Deus te fez para o correto. E o mais interessante, cara, todos nós aprendemos a nível existencial pedagógico que é relevante olhar um para o outro de cima para baixo. Eu estou aqui em cima, poderia estar embaixo, mas estou aqui em cima, porque existe uma plateia que precisa me ver. Existe um propósito nisso. Mas a nível social, nós fomos ensinados a nível sociológico a olhar um para o outro de cima para baixo, ainda mais nessa camada piramidal sociológica, onde é maneiro você ter bens e você sempre ser consumidor. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mano. Só Deus quis ser criança. O maior fenômeno histórico não foi Neil Armstrong pisar na lua em 69, foi Deus ter pisado na terra há 2000 anos atrás. E qual é o fascinante nisso? Jesus foi o único que desceu de cima, veio para baixo, para olhar para a humanidade de baixo para cima. E o único momento em que Jesus olhou de cima para baixo foi quando esteve pendurado numa cruz, cara. Vocês nem terminaram, nem esperaram eu terminar a frase. O único momento em que Jesus olhou para a humanidade de cima para baixo foi quando esteve pendurado numa cruz, mano.
Não, o evangelho é simples, parceiro. Simples, tão simples, mas tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que a gente não acredita que é só isso mesmo. Mas quando você vai para a raiz, você fala, nossa, é só isso, mano. Só calar a boca quando alguém te odiar. Consegue? Consegue falar o idioma existencial da cruz? Silêncio. Poderoso, né, brother? O texto diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo desassistencializadas na distribuição diária dos alimentos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é lícito que nós deixemos a palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens, no original está 7 jovens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O texto diz assim, cara: o evangelho cresceu de forma tão contundente em Jerusalém, em todo o limite judaico, cresceu de forma tão eloquente, que chegou no movimento helenista. O evangelho não alcançou apenas os servos, que não tinham expressão social de forma significativa, a nível sociológico em Israel. Você está ligado que Israel sempre foi uma micro civilização, no meio de macro civilizações, que desde sua gênese foi saqueada por micro e por macro impérios. Como assim, Gil? Então, micro impérios, amonitas, filisteus, hititas, por exemplo, Salomão, quando ele assume o reinado, antes de assumir o reinado, Israel já tinha sido escravo por mais de 2000 anos, ficando 430 anos escravos no Egito. O Egito é uma micro civilização no mundo antigo. E quando o povo de Israel entrou na terra prometida, ficou mais 400 anos escravo dentro da terra prometida. Por isso que Deus levantou juízes, levantou mais de 14 heróis a cada 50 anos para libertar o povo dos seus micro-inimigos dentro da sua própria casa. Sansão, Gideão, Débora e Baraque. Logo, Israel sempre foi significante a nível historiográfico, a partir do comportamento bélico, comercial e de conquista territorial. Até hoje, infelizmente. Porém, nada de muito relevante sairia de Israel. Por isso que é contundente alguém que nasce em Nazaré dividir a história. Porém, aquilo que nasceu nessa geografia que eu estou narrando, mudou, substituiu a cultura grega por uma cultura cristã. Isso é fenomenológico, cara. Aí cresceu de forma tão eloquente que chegou aonde? No movimento helenista. Aí Atos 6 diz: multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre os helenistas contra os judeus que falavam hebraico-aramaico, porque suas viúvas estavam sendo desassistencializadas na distribuição diária dos alimentos. A treta de Atos 6 era uma treta intelectual. A treta de Atos 6 era uma treta intelectual porque velhinhas estavam sendo esquecidas. Quem? Viúvas. Os discípulos, 12, achavam-se tão grandes, porque os 12 reuniram a multidão e disseram: cara, não é lícito nós deixarmos o ministério da palavra para servir as velhinhas. Você ouviu o que eu falei? Tu está inventando isso, Gil? Não, tu leu? Está escrito. É histórico, está fundamentado, é bíblico. Os 12 então, observando que não era lícito os caras deixarem de servir a partir da administração da palavra para servir as velhinhas, ora, escolhi então jovens, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para quê? Servir velhinhas. O parecer então agradou a todos, como diz o texto. E elegeram quem? Estevão. Olha que maneiro, cara. O texto fala sobre algo extremamente simples de gerenciar. O texto fala sobre a insensibilidade de quem está aqui em cima e a sensibilidade de quem ainda não apareceu. Uma coisa é eu trazer manutenção da imagem, porque eu preciso trazer manutenção para o fruto. Eu preciso mostrar o fruto, porque eu sei que o fruto vai te impressionar, ou porque eu sei que o fruto vai te alimentar. Outra coisa é você ser raiz, cara. Outra coisa é você crescer anos para baixo. Outra coisa é você ter raízes profundas. Outra coisa, mano, é você ser fundamentado.
Uma coisa é você ser como esse púlpito. Foi colocado aqui. Se eu sair correndo, der uma pesada no púlpito, o púlpito vai cair? Então, se eu sair correndo, dar uma pesada nessa plataforma aqui, vou quebrar minha perna, mano. Porque ela está fundamentada. É assim que você tem que ser com a vida, mano. Flávio Joséfos diz assim, o historiador dos Hebreus, Melancton, o professor de Lutero, diz assim: Jesus caminhava com a multidão de aproximadamente 30 mil discípulos. Você está ligado que no Império Judaico, ou na civilização judaica, mulher não era assistencializada, não era catalogada como cidadã. Mulher era parte da característica masculina. Falando de judaísmo, 2000 anos atrás. Porém, quando Jesus foi se dividir os pães, o número de homens que foram contados foram 5 mil. Todo homem tinha 7 mulheres. Todo homem tinha que ter pelo menos 15 filhos. Falando de sociologia. Então suponhamos, você percebeu que já ultrapassou o número dos 30 mil. Mas os caras, a história afirma que Jesus caminhava com a multidão de aproximadamente 30 mil, unindo mulheres e crianças. Dos 30 mil que compõem a multidão, 70 gerenciavam a multidão. Dos 70, 12 eram próximos. Dos 12, 3 eram íntimos. Dos 3, um, pelo colégio apostólico, foi configurado como amado. Sabe por que João foi chamado de discípulo amado? Há uma das escrituras que vai fundamentar que João foi discípulo amado. Só em um momento das escrituras. Quando está na ceia pascal, Pedro está tretado com Jesus, porque Jesus tinha acabado de falar para Pedro que ele ia negar. Vou te negar. Eu vou não, mano. O Carlos vai cantar, mano. Você imagina Pedro, moleque doido, olhando para Jesus. Então tu sabe, eu vou te negar, então de boa. Tipo isso. Pedro, chateado com Jesus na mesa pascal, vira para João e diz: ai João, pergunta para esse cara aí, quem é que vai trair ele? Será que vai ser eu? Tipo isso. Aí João, íntimo, coloca a cabeça no peito de Jesus. Por isso que ele é chamado de discípulo amado. Quantos sabiam disso? Nossa, que bom que vocês leem a Bíblia. E aí, cara, os 70 discípulos de Jesus eram formados por senhoras, segundo Joséfos, porque existia uma revolução dos zelotas. Zelotas era uma camada revolucionária de Israel que tentavam promulgar a independência em relação ao Império Romano. Assim como a Inconfidência Mineira no Brasil tentou promulgar ou patrocinar a independência em relação ao Império de Portugal. Sabe que Tiradentes foi um Inconfidente Mineiro. Foi a primeira movimentação histórica no Brasil que tentou rivalizar contra o Portugal e trazer então independência para o Estado brasileiro. Os Zelotas foi um movimento revolucionário que patrocinou várias micro-revoluções contra o Império contra o Império Romano. Quer saber quem era um Zelota? Barrabás, Dimas, primeiro ouvida louca da história, como diz Mano Brown. Mas antes de Brown já dizia Tertuliano, o cara da patrística. Tertuliano, Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Quando você vai ter uma característica muito significativa em relação à observação da sociologia da igreja do primeiro século, você vai perceber que depois que Jesus morre, por algum motivo as senhorinhas foram esquecidas. Porque afinal de contas, depois que você casar, mano, você agora tem uma outra família. Quem fundamentou isso? Foi a época papal. Mas olha que interessante. Quem foi Estevão? Estevão foi um dos jovens que pertencia aos 70 discípulos de Jesus. Eu não faço a mínima ideia o porquê que Matias foi colocado no lugar de Judas. No texto você vai ver que tiraram a sorte. Mas eu vou te dizer, sabe o que foi Estevão? Estevão foi maior do que os 12 juntos. Que foi Estevão, foi um diácono. Sabe o que significa o nome diácono? Repete comigo: mordomo. Aquele que serve. Então, o ministério diaconal do colégio apostólico começou a assumir do que a igreja estava desprezando. Porque Estevão assumiu caixa existencial sensível chamada mulher. Porque Estevão assumiu caixa existencial sensível de mulher que já havia sofrido na vida. Não estou falando de menina de 14 anos não, parceiro. Nem menina de 20. Estou falando de senhorinha. Deixa eu só concluir porque eu não concluí. Em 30 depois de Cristo, rolou uma revolução dos zelotas, onde a historiografia de Flávio Joséfos afirma que aproximadamente 70% dos homens com mais de 40 anos foram assassinados,
Por isso que provavelmente a história pode trazer a característica da afirmativa que possivelmente, provavelmente, repito, possivelmente, provavelmente, José, padrasto de Jesus, havia morrido na Revolução dos Zelotas. Jesus, então, quando ele atinge a idade de 30 anos, não se fala mais sobre José, porque provavelmente, possivelmente, José tenha morrido aonde? Revolução dos Zelotas. Maria, então, é viúva. O que Estevão continua? O que Jesus começou. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Sabe qual foi a primeira missão de Jesus? Cuidar da sua mãe, mano. Sabe quando foi que Jesus deixou a mãe? Quando ele esteve pendurado numa cruz. Jesus foi para a sua jornada ministerial. Ele disse: não, o que é mais precioso para mim, vem comigo. Vem, mãe. Na cruz, Jesus olha para João e diz: homem, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Jesus está dizendo o seguinte: você está ligado que na época do fim, há 2000 anos atrás, do Império Romano, na crucificação, a cruz horizontal era a vinca da casa do interno, do preso político. Arrancava-se então a vinca da casa, o interno levava a vinca da casa sobre suas costas. Então a casa que Jesus morava havia sido demolida. Maria não tinha mais lar. Jesus está dizendo o seguinte: mulher, eu cuidei de você até aqui, cuidei da senhora amavelmente até aqui. Homem, cuida agora dela. Igreja, cuida dela. Cuida das que não têm cuidado. Já parou para pensar? Jesus não se casou. Porque se ele tivesse casado numa sociedade patriarcal como Israel, certamente, mano, isso estaria pelo menos em mais de 100 livros de história. Eu sei o que estou falando, parceiro. História é isso aqui. Enfim, o livro cai. Eu que derrubei o livro vou falar como ele caiu. O irmão que está tocando o teclado chapado no espírito, ó, vai escrever como é que o livro caiu. Você que está olhando para mim vai descrever como o livro caiu. O irmão que está lá em cima na sala de som vai escrever como o livro caiu. Nós vamos pegar os relatos de todos os irmãos e fazer um relato histórico. A partir do relato eu vou trazer uma análise. Então, Jesus casou? Nenhum historiador falou a respeito. Só Dan Brown que trouxe isso à tona, por causa de um pergaminho. Um pergaminho foi encontrado. Então, historicamente falando, é tipo assim, ó. Assim. E é mais ou menos assim que eu lido na academia, cara. Ótimo, o que isso tem a ver com Estevão? Sabe o que foi Estevão? Foi o único que continuou o que Jesus começou. Cuidou de velhinhas. Jesus cuidou tanto da sua mãe. Alguém já leu sobre o casamento de Maria? Já? Nem eu. Nunca li. O que se sabe é que Mateus diz e José casou com Maria. Mas até hoje no cristianismo, sobretudo o cristianismo medievo, o católico, afirma-se que Maria não casou. Afirma-se também que ela continua virgem. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não quero mexer na crença de ninguém. Eu vim falar de Jesus e honro muito a mãe dele. Porém, até hoje Maria é chamada de noiva, de virgem e de menina dos olhos. Jesus cuidou tanto da mãe que Deus deu a Jesus uma noiva com a mesma característica da mãe. Virgem, noiva e menina dos olhos. Então finaliza a parte B. Vai para a parte C fazendo uma pergunta. Quantos aqui querem se casar? Puxa, poucos, hein, cara? É para levantar a mão, irmão. Não ficar em pé. A galera ficou tímida parcialmente, né? Quantos querem se casar aqui, irmãos? Uma galera. Então, finaliza então a parte B dizendo: quer se casar, brother? Quer se casar, brother? Quer não, né, mano? Se eu perguntar para as irmãs, elas vão pegar a cadeira e... Então, quer se casar, brother? Ótimo. Como é que você está cuidando da tua mãe? Como você quer que o Senhor te dê uma esposa, se você está sendo irrelevante na arte de cuidar da primeira mulher que o Senhor te deu para amar, a senhora sua mãe? Como você quer ir para a fase B da vida se você já está sendo reprovado na fase A? Já deu um buquê de rosa para sua mãe, mano? Já levou ela para o cinema? Já, irmão? Já pegou seu cartão de crédito e disse: mãe,
Eita, pastor Gilberto, tu me paga. Já fez isso, cara? Sabia que mulher tem útero? Estava falando isso para os pastores antes de vir para cá. Mulher tem útero. Útero é uma indústria poderosa de característica de produção fisiológica. Um homem libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas a partir do córtex cerebral, que é uma espécie de controle remoto que lidera o corpo. O homem libera quanto, irmão? 1 bilhão. Sabe quanto a mulher libera? 10 bilhões. Por causa do útero. Um dia acorda feliz, beijando o raio do sol. Outro dia acorda injuriado com mosquito. E aquilo fica revolta. O que foi? Bom dia. Que nada, o mosquito ficou no meu pé de noite. Mulher se relaciona a partir da substância fisiológica chamada amor. Substância amor significa, ou melhor, é chamada de ocitocina. Ocitocina. O útero é uma indústria poderosa de formação de ocitocina. Mulher libera muita ocitocina na gravidez e na sua intimidade. Porém, mulher é gerada desde sua concepção para produzir ocitocina. Mulher libera 99% a mais de ocitocina que homem. Homem só libera 1% de ocitocina. Ocitocina é a substância do amor. Mulher libera 99% a mais que homem. Por isso que quando tem um cachorrinho com lacinho, meu Deus, vem pra mamãe. Você vê mulher, tipo mulher madura de salto alto, imbecilizada. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Abaixa. Tudo isso, velho. O que é isso? Substância existencial amor. Negão não libera ocitocina igual a mulher. Então, se um negão aqui vê um cachorrinho de lacinho, não vai ser, tipo assim, ó. Oh, meu Deus. Aqui, Gilberto. E aí? Né? Despreza. Homem não, mano. Homem não libera. O idioma existencial de homem não é amor, irmão. Então, irmã, eu já quero te discipular. Eu sei que você é muito bem discipulada, mas eu quero só te dar um conselho. Nem como pastor, como um professor de antropologia. Só para o seu relacionamento dar bem, eu não falo de relacionamento sentimental, eu falo de relações humanas. Não trata o cara do seu lado como se fosse sua amiguinha, não, cara. O homem não entende de idioma existencial amor. O homem entende de idioma existencial respeito e honra. O homem, para se relacionar, para ter um relacionamento perfeito com mulher, ele tem que ser bilíngue. Ele fala honra, mas ele precisa compreender amor. Quando ele compreende o que de mulher sai, existe casamento. E mulher não entende respeito e honra, mano. Mulher só entende amor. Então, vem um cara dando uma de morador de rua, mas o homem está do lado já sabe que não é. A mulher fica, oh meu Deus, o cara meio assim, ó. Ô, me dá um negocinho aí. Claro. Dá, não é para dar não, amor. Aí mulher precisa compreender que o homem, para te amar, precisa que você o respeite. Então, irmã, você que balançou a cabeça, chapou quando eu falei da mãe do outro. Quer que o Senhor te dê um marido, irmã? Como você quer que o Senhor te dê um marido se você está desonrando o Senhor, seu pai? Como você quer que o Senhor te dê um homem se você está desonrando o primeiro homem que o Senhor te deu para amar, que é o Senhor, seu pai? Já colocou uma roupa para o seu pai dizer, essa é a minha princesa? Você já honrou o seu pai a poder olhar para você e falar, essa é a mulher que saiu de mim? Ou você desonra o seu pai? Como você acha que a vida vai te apresentar? Porque você chama da vida o que você dá à vida. Se eu jogar açúcar para a vida, eu vou atrair formiga. Se eu jogar formiga, eu atraio tamanduá. E se eu jogar carniça, eu atraio abutres, urubu. Então você está jogando o que para a vida? Você está atraindo o que para você? Então finalizo dizendo a parte B. Respeite a inteligência de Deus. Pare de aplaudir filosofia de Facebook. Está acabando com mulher contemporânea. Está acabando com homem contemporâneo. Redes sociais é uma máquina sociológica de produzir Peter Pans. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor. E entro agora na parte C, última parte. Quem foi Estevão? Estevão foi um homem extraordinário. Por quê?
Porque ele assumiu que ninguém queria assumir. Quem foi Estevão? Estevão foi o cara que apaziguou o movimento helenista. Lembra? Os helenistas tretavam, estavam entrando em discórdia com os judeus que falavam hebraico e aramaico. Estevão foi o primeiro homem a pregar para o movimento helenista. O que é movimento helenista, cara? Alguém sabe? Não? Escuta. Alexandre o Grande, na época das embarcações, ele ganhou 188 cidades alexandrias. Ou seja, as cidades alexandrias que Alexandre o Grande conquistou era para ser a continuidade do Império Grego. Se Alexandre o Grande ganhou Vilhena, então com certeza ele iria fundamentar Vilhena a partir das culturas gregas. Todo homem só poderia estudar se ele soubesse a pedagogia de Homero. O homem só teria uma característica contundente em relação à vida pedagógica se ele soubesse a filosofia de Sócrates, que foi um ateu e que ele não acreditava nos deuses do panteão. Por isso que ele foi condenado a tomar cicuta, uma substância fisiológica que assassina os órgãos internos. Talvez na próxima ministração eu fale só sobre Sócrates, porque Sócrates tem tudo a ver com Paulo. Paulo foi confundido com Sócrates. Quando você pega, por exemplo, as cartas paulinas, você vai ver que são cartas mais éticas, são as cartas mais éticas da história. Por isso que Paulo cita filósofo grego, Epicuro, quando ele diz: tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Isso não é um versículo de Paulo, isso é uma citação do filósofo Epicuro. Contudo, o movimento helenista era um movimento que continuou a cultura grega em relação à política e jurisprudência. Então, os helenistas, os intelectuais gregos, estavam tretando com os intelectuais judaicos. Quais? Os que eram bilíngues, que falavam judaico-aramaico. Era uma treta intelectual. Quem foi capaz de igual a treta intelectual? Um cara cheio do Espírito Santo, de sabedoria e que cuidava de senhoras. Porque o cara entendeu o idioma humano de quem não era religioso como judeu. Com todo respeito, não há nada mais religioso que o judaísmo, que aplaude elementos sacros. Quer saber como havia muito misticismo no judaísmo primitivo? Alguém já viu o bebê recém-nascido? Que pergunta, né, irmão? Só que poucos ouviram, porque só 2 levantaram as mãos. Alguém já viu o bebê recém-nascido? Já, não já? Há pecado no bebê recém-nascido? É pecado só de perguntar essa frase. Me perdoa, Senhor. Não há nada de impuro no filho que está no seu colo, pai. Ainda mais no bebê recém-nascido. Concordam? Então, mas no judaísmo, uma criança nasceu gêmeo, com a mãozinha grudada no calcanhar de Aquiles do irmão, estou falando de Jacó e Esaú. Quando as parteiras viram um recém-nascido, que nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar de Aquiles, sabe o que as parteiras disseram? Olha que menino traiçoeiro, rapaz. Se chamará Jacó, viu? Isso é judaísmo. Estevão foi um cara tão cheio de sabedoria, que ele sabia exatamente como liderar confusão existencial humana. Uma coisa é você liderar os céus, cara, é você saber muito sobre vida espiritual. Outra coisa é você entender que um libido não é sobre demônio. Outra coisa é você entender, cara, que há momentos na vida que eu vou ficar nervoso, eu não estou endemoniado, eu estou humanizado. Estevão sabia disso. Porque ele sabia, porque ele foi o primeiro cara a pregar, a discipular, a trazer vida para os intelectuais da época dele, o movimento helenista. O texto diz que cresceu tanto o número dos discípulos que até os sacerdotes se convertiam à fé. Olha o texto. Então, versículo 7. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de graça do poder de Deus, fazia milagres entre o povo. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria com que ele argumentava. Versículo 14. Porque nós temos ouvido proferir palavras ultrajantes, dizendo que esse Jesus o Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então, todos que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos sobre Estevão, viram que o seu rosto parecia-se como o rosto de um anjo. Alguém sabe o que significa anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? Quem?
Isso aí, um anjo da igreja é um pastor. Sabe quem é Estevão? Estevão foi um diácono com cara de pastor. Estevão cuidou de ovelhas que o colégio apostólico desprezou. Sabe quem está sendo desprezado, mano? Então, você pode ser ordenado a pastor só porque está cuidando de quem todo mundo esqueceu. Quando o Fire Universitário começou, eu não conhecia nem outro movimento. Era treta estar na universidade. Eu sempre ouvi, não entra na universidade não, porque senão você vai... A universidade é um cemitério de cristãos. Discordo plenamente. Depois que eu me tornei um estudante de história, nasceu o Fire Universitário. Deus é bom, irmão. Sabe, Gênesis 1 diz que o verbo haja trouxe a luz, dizendo haja luz. E a luz denunciou o caos escondido nas trevas. Quando a luz reinou nas trevas, foi possível organizar o caos que estava escondido nas trevas. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. O verbo é Cristo. Ele é o nosso advérbio, é o nosso adjetivo. Ele é a nossa conjugação. Quando esse verbo se tornou carne e habitou entre nós, quando ele trouxe o evangelho, que é a luz, o evangelho tocou nas trevas que me confundia. E porque o evangelho denunciou o caos que nas trevas que havia em mim, o Senhor organizou o caos e me devolveu o jardim. Isso é evangelho, mano. Então você vai ver 53 versículos de Atos 7, dever de casa. Você vai chegar na sua casa, você vai ler a pregação mais erudita do Novo Testamento. Você vai ter acesso ao ministro de uma pregação só, o homem mais eloquente do Novo Testamento, que teve um ministério de um dia só, que foi Estevão, pai do movimento de missões. Foi um homem que arrepiou a cabeça dos eruditos. Estevão me ensina muito sobre fé. Abre a sua Bíblia em Atos 7:54, porque você vai ler na sua casa 53 versículos da pregação mais erudita do Novo Testamento. Versículo 54 diz assim: após Estevão devolver a honra a Abraão, Isaque e Jacó, devolver a honra a Moisés, devolver a honra aos profetas maiores, devolver a honra aos cabelos brancos do Antigo Testamento, Estevão na verdade não havia desonrado a geração passada. Estevão havia assumido a geração passada. No versículo 54 diz então: o grego Lucas escreve: ouvindo eles isto, enfurecia-se em seus corações e rangia os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos sobre os céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, tapando os ouvidos, e arremeteram unanimemente contra Estevão, e lançando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depositaram sua capa e suas vestes aos pés do jovem mancebo Saulo de Tarso. Apedrejaram, pois, a Estevão, que orava, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu e Saulo consentia a sua morte. Olha para mim. Eu comecei essa pregação dizendo que existe uma porção multigeracional. Eu comecei essa pregação dizendo que nós somos impotentes na arte de parir um avivamento. Você não vai inventar roda na fé, mano. Antes de você, 2000 anos de história já foi arquitetado por Deus. Nós vamos continuar do que da geração passada saiu, discipulando essa geração contemporânea, erudita, e trazendo uma vida e uma veemência para a geração que virá depois de nós. Eu estou falando da irmã que está grávida. Eu não estou preocupado com a minha geração somente. Eu quero entregar o bastão para o filho dela, para a geração mais nova. Porque o mundo mudou, irmão. Atualize-se. Em 2013 você ainda ouvia música. Em 2018 você assiste música. Em 2013 o WhatsApp era novidade. Em 2018 o WhatsApp quebrou as principais empresas telefônicas do mundo. Atualize-se.
Já parou a pensar que só faltam 2 anos? Olha para mim. Só faltam 2 anos para acabar essa década? Daqui a 2 anos você será contemporâneo à década de 20? Já parou a pensar que 1922 nós comemoramos na nação a Semana de Arte Moderna, onde Oswaldo Aranha foi a continuidade da Semana de Arte Moderna, onde Santos Dumont trouxe à tona para o mundo a mecânica. Você vai ter a característica contundente da cultura, da literatura, da pedagogia. Você vai ter a característica da arte moderna. No mundo pós-Primeira Guerra Mundial, só faltam 4 anos, cara, para nós comemorarmos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Você imagina o quão transição o mundo teve de lá para cá? Aí você pega Kant, Hegel, Marx, Engels. Você vai ver o útero da filosofia ateísta humanista no século XIX, início da Revolução Industrial. Aí você entra no século XX, você vai ter Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, você vai ter Antônio Gramsci, você vai ter o útero da escola de Frankfurt, gerando ateísmo em massa, em grande quantidade, olhando para a civilização ocidental e dizendo: o mundo vai mal porque existe uma civilização má. A civilização má que existe no mundo é a civilização ocidental, porque na civilização ocidental existem 3 pilastras. Existem 3 pilastras que precisam cair. Eu estou falando de 1923. A primeira pilastra que deve cair na civilização ocidental é a imagem do homem, elevando-se então a imagem da mulher. Se nós quebrarmos a imagem do homem, mulher será ovacionada. Vai ser possível mudar a civilização ocidental. Segunda cultura que nós precisamos quebrar na civilização ocidental, segunda pilastra, segundo os caras pensavam em 1923, seria a família, a tradição familiar, trazendo à tona, quebrando a heterossexualidade, trazendo à tona a característica patológica, heteronormativa. Frase dita pela primeira vez em 1923 por Theodor Adorno. E você vai ver os caras dizendo: isso é possível nós mudarmos cultura ocidental se nós tocarmos no corpo. Se nós transformarmos o corpo, vai ser possível destruir a principal pilastra da civilização ocidental, o cristianismo. Isso foi pensado quando? 1923. Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Escola de Frankfurt. Depois você vai para a década de 60, após os baby boomers, os filhos pós-guerra, que em 68 marcharam por sexo, droga e rock and roll, onde naquela temporada você vai ver Jimi Hendrix sendo pai de uma geração de jovens com apenas 27 anos. Você vai ver uma mãe da geração hippie, chamada Janis Joplin, ela também com 27 anos ovacionando o rock and roll para aquela geração. Ambos morreram aos 27 anos. Jimi Hendrix asfixiado com seu próprio vômito, Janis Joplin vítima de overdose porque ela teve que usar drogas para suportar sua própria companhia. No mesmo ano você vai ver 28 mulheres trancando no apartamento em Nova York, abrindo seus sutiãs, colocando sutiãs e panela de pressão, liderada por Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O útero ou a raiz da filosofia ateísta humanista que gerou a característica feminista contemporânea. Você vai ver essas mulheres jogando fora sutiã e panela de pressão, jogando fora o comportamento feminino e o comportamento doméstico. 2 anos depois, esse número se multiplica para 100 mil. Você vai ver então 100 mil mulheres marchando em Nova York e na Califórnia por pílula anticoncepcional, porque as mulheres daquela geração queriam ter o mesmo prazer sexual humano, masculino, a ponto de ter a nirvana no orgasmo sem ter a possibilidade de engravidar. Você vai ver então na antropologia, de 10 em 10 anos, as ciências humanas determinando como é a característica relacional humana. 70 você teve acesso ao que eu narrei, 80 você teve acesso ao HIV, que naquela temporada histórica era o vírus dos homossexuais. 90 o vírus dos homens, 2000 o vírus das mulheres, e hoje é o vírus das adolescentes. Só que na minha época de infância, nós só assistíamos Band, SBT, Globo e Record. Na minha época de infância, eu assistia Pica-Pau quando era criança, o Chaves, Punk Brewster, assistia Cavaleiro do Zodíaco, assistia He-Man, assistia Thundercat, Caverna do Dragão. Foi a última infância do homem contemporâneo. Na minha época de criança, a criança estava na rua, porque todo mundo estava na rua. Você vai pegar a galera dos finalmente 30 para cima, porque eu não posso falar dos finalmente 30 para os 20. Dos finalmente 30, 40, 50. Você vai ver que todo mundo tem pereba na perna.
marca de machucado. Por quê? Porque a criança estava na rua, mano. Criança era resiliente. Criança caía na porrada porque fez gol. Outro fez gol por quê? Poxa, meu irmão. Quê? Criança caía na porrada porque corria atrás de pipa, mano. Pegava a pipa, quando eu pegava a pipa, vinha um cara maior. Foi eu que peguei. O menininho falava assim, tu pegou o quê, parceirinho? Na minha época era massa ser criança, porque criança caía na porrada, quando acabava, vai vir na escola, parceiro. Como é que é? Tal. Chegava dentro de casa, mãe, quebrei um cara na rua. Pá, apanhava feio, mano. Minha mãe quebrava, mano. Mano, eu apanhei da minha mãe, mano. Tá doido, parceiro. Minha mãe quebrava. Não é pra tu bater ninguém na rua, não, rapaz. Tal. No outro dia eu apanhava. Mãe, apanhei. Taca de novo. Tu brigou por quê? Brigou na rua, apanha aqui em casa. Bateu na rua, apanha aqui em casa. Infância. Quantos aqui foram espancados? Não. Quantos aqui levaram as boas palmadas da sua mamãe? Tá doido? Levanta a mão bem alto. Então, você odeia a sua mãe hoje, irmão? Então, foi massa ter apanhado da minha mãe. Tem história para te contar. Minha mãe me bateu, parceiro. Exatamente isso. A infância era extraordinária naquela temporada. Assistindo então Band, Record, Globo, ou seja, as TVs tradicionais do Brasil, você via Ministério da Saúde na propaganda. E você via a característica da AIDS. E essas emissoras influenciando uma geração a preservativo. Hoje a galera não tem história de infância para contar. Porque na minha infância estava na rua. A infância contemporânea está atrás da tela. Se tornou uma geração frágil. Eu saí da minha infância, cheguei na minha adolescência, eu tinha história de infância para contar. A infância contemporânea está aqui atrás da tela. Quando chega na adolescência, está assim, ó. O que é? Aí recorre aos direitos humanos. Quem foi que pensou isso? Escola de Frankfurt, 1923. Hoje, cara, pensa num negão que já foi pra cima nas universidades e peitava feminista. Moleque doido, mano. Ó. E eu tive como pai social Mano Brown dos Racionais MCs, né, mano? Então fui catequizado pelo Mano Brown, mano. O bagulho era louco, mano. Já sentei muita roda em Universidade Federal para falar sobre o movimento feminista, pró-maconha, pró-aborto, para rivalizar contra o movimento intelectual homossexual. Quando eu percebi que eu era tipo um gárgula, sabe o que é gárgula? Sabe o que é gárgula? Gárgula era artefatos medievais, artefatos da arquitetura medieval, que eram colocados nos altos das telhas e nas catedrais. As gárgulas, na época medieval, na Idade Média, acreditava-se que os gárgulas eram monstros servos de Deus que defendiam o povo de Deus de demônios. Até que eu li todas as obras de C.S. Lewis. Já assistiu as Crônicas de Nárnia? Lewis me deu um tapa. Lewis me deu um bicudo na boca. E caiu todos os dentes de leite. Só porque eu não assisti as Crônicas de Nárnia, eu li, velho. As Crônicas de Nárnia, Lewis faz uma crítica dizendo: Jesus é Aslan. Jesus é um eloquente, imponente leão. Ele está em Nárnia. Ele é rei e consagra os filhos de Adão como rei. A principal crítica de Lewis é possível defender um leão? Não, mano, um leão se defende por si só. O leão é indefendível. Da mesma forma Jesus, é impossível defender Jesus. Ele é o leão, mano, ele se defende por si só. Ele não precisa de você, Pedro. Não precisa de você, igreja, para defendê-lo. Mas ele defende você, igreja do leão, dos inimigos da alma. Enfim. Por que você está falando tudo isso, Gil? Para você entender que a geração contemporânea é a geração que não é resiliente, porque não sabe produzir diamante com lágrima, não sabe produzir biografia com trauma, não consegue traduzir obscuridade com salmos. É uma geração que
já coloca o cara numa masmorra emocional. O cara se tranca ele é espancado por carrascos existenciais e o homem não consegue reconstruir o seu eu interior. Mas Estevão me ensina completamente diferente, mano. Estevão me ensinou. E é o que eu quero deixar como herança nesse primeiro dia a nível espiritual. Estão comigo, irmãos? Que não basta ser jovem. Eu preciso ser ovelha. Não basta ser ovelha. Eu preciso ser ovelha que ruge. Porque o próprio Jesus disse que nos colocariam no meio de lobos. O que um lobo faz com uma ovelha, mano? Trucida. Mas só é possível ovelha discipular lobo se a ovelha rugir. Deus chamou Estevão para ser uma ovelha que ruge. Estevão me ensinou a como ter um chamado. Quantos aqui tem um chamado? Puxa, poucos, cara. Quantos aqui tem um chamado? Aumentou. Se eu perguntar de novo, todo mundo levanta a mão, né? Geralmente é assim. Então Estevão me ensinou. Fase A para alguém que tem um chamado. Quantos tem um chamado? Anota aí. Pode ser no celular. É massa ser pregador que você está aqui, ó. Só. Então, fase A de um chamado. Esquecimento. Antes de Estevão ser Estevão, o que ele era? Sei lá, parceiro. Isso aí. Seja um sei lá. Esquecido. Mas seja um esquecido a ponto de você estar muito fundamentado. Porque quando você aparecer, você já é, mano. Antes de ser pastor, já era. Antes de ser acadêmico, já era. Antes de ser adorador, estava adorando no ventre da minha mãe, parceiro. A existência. Você sabe que Deus não existe, né, mano? Deus não existe, irmão. Eu não acredito que Deus existe. Deus não existe. Frederic Nietzsche disse: Deus está morto e seu corpo continua insepulto como fede. É a frase mais imbecilista, sei lá, dos últimos 2000 anos. Como é que alguém que nunca existiu morreu? Deus não existe. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele não se apresenta como aquele que existe. Sabe o que é a existência? A escrivania de Deus. Deus é a matéria-prima da existência. Ele se apresentou para Moisés como eu sou, eu sou. Ele não existe, mano, Ele é. Ele soprou e disse assim, o nome disso é existência. Tá doido, mano? Tem como não chapar com isso não, irmão? Bagulho é... Isso aí. Estevão então me ensina a ter passos de chamado. Primeiro, seja esquecido. Estevão não era ninguém, não seja ninguém, mano. Quando você crescer 2 degraus, diminua 4, humildade, simplicidade. Cresceu 4, diminua 8. Cresceu 8, diminua 16. Não seja como Lúcifer. Não acredite na sua porção. Não deseje estar acima das estrelas de Deus. Nunca se esqueça do seu berço. Nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça, mano, que eu nunca nasci grande, eu sempre fui pequeno. Agora que eu estou com 1,85 m, aqui dentro continuo desse tamanhozinho. Fase B de um chamado. Reconhecimento. Os apóstolos, porque desprezaram uma missão, eles deram a missão que eles não queriam para quem estava disposto. Esteja preparado para quando o pregador não vier, tu que vai pregar, mano. Para quando o cara não cantar, tu que vai tocar com um violão, faltando uma corda, e o céu vai rasgar, mano. Seja resiliente. Fase B de um chamado é reconhecimento. Repete comigo, reconhecimento. Estevão foi reconhecido, então ele começou a cuidar de velhinhos. E fase 3 do chamado é apedrejamento. Pode colocar aí. Quantos aqui tem um chamado? Diminuiu bastante. Quantos aqui tem um chamado? Massa. Fase 3 do chamado é apedrejamento.
Estevão, irmão, quando ele foi reconhecido, ele foi odiado. E quando a glória do Senhor veio, Atos 7:54 diz que quando ele falou o sermão eloquente dele, tapava os ouvidos aos berros e a galera ficava injuriada. Então arrastaram ele e o apedrejaram. Só que ele me ensina, se você está na fase do apedrejamento, geralmente aquele cara que é muito visto, é muito criticado. E quem é muito criticado, se não tiver fundamentado, vai cair fácil. Mas se eu crescer anos para baixo primeiro, de boa ser apedrejado. Pode, como diz Mano Brown, mano, perseguido eu já nasci, demorou. Pode cair para cima, mano. Estevão me ensina. O que Estevão ensina? Ele ficou de joelho quando foi apedrejado. Ele se deu. Quando Estevão foi apedrejado, ele me ensinou. Sabe o que significa apedrejamento? Calúnias, acusações. Quando ele foi apedrejado, mano, Estevão ignorou as pedras. O texto diz que ele olhou para o alto. Ignore as pedras, mano, e não tira o foco não, mano. Deixa eu falar, mano. Porque o evangelho é igual clara de ovo. Quando mais bate, brother, mais volume dá. E aí, olha o texto, que eu preciso finalizar. O texto diz assim: qual é o maior personagem do Novo Testamento? A igreja disse que foi quem? Paulo. Qual foi o maior personagem do Novo Testamento, depois de Jesus? Paulo. Pode falar Paulo, você não falou que era Paulo? Repete Paulo, queridão, amém? Estou brincando, fica à vontade. E não adianta nada você vir para o culto, ter informação e não mudar a sua mentalidade. Versículo 59. Apedrejaram, pois, Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz. Versículo 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra Estevão, e lançaram para fora da cidade. As testemunhas puseram sua capa e suas roupas aos pés do jovem mancebo Saulo de Tarso. Olha para mim, lembra do Antigo Testamento? Elias foi o maior dos profetas maiores. Elias foi um cara que fez tanto milagre, ele fez tanto poder e maravilhas, que ele fez o fogo descer do céu e chupar a água diante de 850 profetas. 850 profetas entre Baal e Avera. E Elias era moleque doido, mano. Por isso que ele disse para os caras: ei, mano, ora mais alto, porque teu Deus deve estar no almoço. Ora mais alto, teu Deus deve estar dormindo. Ou seja, só tem que ser muito ousado, mano, para peitar um inimigo sozinho, como Elias fez. O texto diz que quando Elias orou, mano, o contexto fenomenológico aconteceu. Os céus se abriram e o fogo chupou a água. Ele caminhava junto com seu discípulo Eliseu, caminhando junto, não atrás, junto, não na frente, junto. Veio a carruagem de fogo, transladou Elias, e Elias deixou a capa para Eliseu. O que significa capa? Transferência de unção, concorda? Concorda, sim ou não? Por isso que você vai ver um fenômeno. Quando Eliseu morre, Elias não morreu, foi transladado. Mas quando Eliseu morre, cara, o resto mortal de Eliseu ressuscitou os cadáveres que estavam enterrados no cemitério onde ele foi sepultado. O texto diz que quando apedrejaram Estevão, a capa, a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Saulo de Tarso. Sabe quem é Paulo de Tarso? A continuidade do ministério de Estevão. Sabe quem é Paulo de Tarso? Ele não foi o primeiro a pregar para gregos. Estevão foi o pioneiro. Paulo só está onde está a nível de história porque ele mesmo assinou a sentença de Estevão. Então imagine Deus, que já havia escolhido um missionário de transformação de cultura, que cuidou primeiro de velhinhas. Quando Saulo assassinou Estevão, eu imagino Jesus tipo assim: ah, tu assassinou quem eu escolhi, parceiro? Eu vou destruir os seus planos. Você vai fazer a jornada missionária que Estevão estava predestinado a fazer. Por isso que a capa foi colocada nos pés de Saulo. Saulo é a continuidade do ministério de Estevão. Era para Estevão ter escrito Tessalônica, Corinto. E eu quero finalizar. De fato, eu estou falando sobre ser jovem para jovens. Eu estou falando sobre princípios. Eu não faço a mínima ideia do que você viveu na sua vida, cara, mas as minhas maiores experiências foram dentro das universidades. As minhas maiores experiências foram na Grécia.
eu só discipulei, só apacentei quem de fato não era. E todo o contato que tive a partir de Cristo Jesus com o reino, com homens tão sinceros das universidades que são as Grécias contemporâneas, foi simplesmente para entender os caras. Se você me permitir, eu quero contar só mais um testemunho. Pode, pastor? As minhas maiores experiências foram dentro das universidades. Eu tive muito contato com a filosofia ateísta humanista. Hoje eu não falo mais sobre movimentos sociais. Hoje eu falo sobre raiz filosófica. Quer falar um pouco sobre feminismo? Já leu Simone de Beauvoir? Não. Já leu sobre Jean Paul Sartre? Não. Então, cara, não dá para discutir com você sobre feminismo. Na verdade, você não sabe nada sobre feminismo, se você não leu nunca um livro desses caras. Porém, eu tive contato, eu fui convidado para escrever projeto de educação no Congresso Nacional em 2013. Lá eu tive acesso a um coração de uma galera que estava fazendo doutorado em antropologia. E eu fui convidado porque eu já liderava um número significativo de acadêmicos na nação. Lá eu tive contato com uma feminista chamada Black Power. Eu quero contar a história de Black Power. Tive contato com essa feminista. Mano, Black Power era carequinha igual eu, parceiro. Mas era chamada de Black Power. Por quê? Porque ela usava camisa regata. Quando ela levantava os braços, mano, só dava para ver o Black Power. Black Power era uma garota na Universidade de Brasília que fazia manifestações com placas dizendo: o útero é meu. Ela mostrava os seios e dizia: o útero é meu e o órgão genital também. Black Power era uma feminista ferrenha, erudita, muito erudita no Congresso Nacional, erudita nas movimentações ateístas, culturais, filosóficas. Essa garota, cara, me apresentou a minha principal missão. Teve o núcleo do FIRE. Núcleos, o que são núcleos? São reuniões intelectuais de avivamento dentro das universidades. Nós só falamos de Jesus a partir do nosso curso acadêmico. Então eu me formei em História. Tudo que eu faço em História é para revelar Jesus. O cara estuda Direito. Tudo que ele fará no Direito é para revelar Jesus. O cara estuda Psicologia. Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Wahlen, Jung, Lacan. Tudo para revelar Jesus. E aí, cara, Black Power chegou no núcleo do FIRE. Após o núcleo, chorou, começou a chorar, de soluçar. E ela falou para mim: Gil, eu acabei de abortar no banheiro da UNB. Eu disse para ela: cara, se você está aqui no núcleo cristão, sabendo quem você é, e você abortou no banheiro da universidade, está falando para mim, então eu te digo, eu vou te dar meus parabéns. Porque eu te vi fazendo manifestações com placa patrocinando o aborto. Então você se tornou finalmente o principal modelo da sua comunidade ideológica. E ela chorando, e eu rivalizando contra as lágrimas dela. De repente ela abriu a mochila, tirou um papel higiênico, abriu e me mostrou o feto. E perguntou para mim: Gil, será que Jesus pode devolver o feto para o útero? Mano, eu chorei igual criança. Falei: não, filha, não pode. Porque infelizmente você não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Porque infelizmente nos próximos 20 anos você não vai ter o privilégio de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. Esse feto na sua mão, filha, esse filho no seu colo, é um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Você tem algo que eu não tenho, você tem útero, filha. Se você tem útero é porque é bom. Afinal de contas, tudo que Deus fez é bom. Te vejo casada e eu assumi Black Power. Você já conseguiu ser pai ou mãe durante 5 minutos sobre a vida de alguém? Você já foi o remédio para a doença de alguém? Você já foi o céu para o inferno de alguém? Assumi Black Power. E eu nunca enfiei o dedo no rosto dela. O tempo se passou, Black Power se converteu de fato. Se você for na minha rede social, no ano em que narrei essa história, você vai ver que eu casei Black Power. Black Power hoje é mãe, cara. O Senhor, Ele trabalha quando vê um homem caído. O Senhor devolve dignidade e honra a esses sujeitos. Por que Estevão foi um cara que foi? Foi uma frase que disse no café antes de estar aqui no culto: as universidades patrocinam conhecimento, as provas medem informações, mas só o sofrimento forma humanos. Só. Hoje você está me vendo pregar para você, cara. Eu vim aqui em Rondônia. Rondônia é um estado que compõe muita dor na minha jornada. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. O meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos.
Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos após se tornar viúva. E infelizmente começou a traficar drogas, cara. Minha mãe foi presa em 91 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe ficou presa de 1991 a 12 de dezembro de 2014. Eu passei a minha vida toda com minha mãe presa. Minha mãe, cara, se converteu em 92 dentro do presídio feminino de Brasília. Porque uma senhora, em 1987, faleceu. No dia do enterro, essa mulher ressuscitou. Essa mulher começou a pregar em presídios femininos e ela alcançou o coração da minha mãe. Minha mãe se tornou uma espécie de pastora no presídio feminino de Brasília. Minha mãe ganhou mais de 280 mães de santo para Jesus. Cara, quando eu tinha 6 anos, eu preciso contar essa história. Eu sinto confiadamente no Senhor em contar essa história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume. Todo mundo da minha rua tinha cheiro de maconha, só eu que não tinha. E um dia eu estava indo pro prezinho, 6 aninhos de idade, camisa para dentro, aquele cabelo que você fazia assim. Estava saindo do meu lote onde eu morava, olhei pro chão e encontrei uma buchinha de maconha no chão. Cheirei e tive uma ideia genial. Olha só, perfume, maconha. Fui na torneira da minha casa, peguei aquela cannabis, coloquei na mão, esfreguei até ficar bem amarelinha. Quando eu fiz assim, esfreguei maconha no corpo. E só saí de lá quando estava assim, ó, cheiroso. Quando eu cheguei na porta da minha escola, a tia da portaria que me abraçava sempre, ela me empurrou aquele dia, eu não estava importando, porque afinal de contas estava bem cheiroso para mim. Ela conversou com o coordenador pedagógico, que saiu correndo e conversou com minha professora. Quando eu cheguei na minha sala de aula, a professora já sentiu aquela catinga de maconha, cara. E ela falou assim: "Você está fumando maconha, rapaz?" E eu disse: "Fumando não tô não, tia, mas passei no pescoço." Aí ela: "Ué, como assim? Você passou maconha no pescoço, menino?" "Passei, tia." Tirei. "Isso aqui não é perfume não, tia?" Ela se emocionou. "Cadê sua mãe, Gilberto?" "Minha mãe está presa, tia." Ela me abraçou, me pegou na minha mãozinha na época. Piaget, um dos pais da pedagogia, afirma que uma criança que cresceu na rua dos 0 aos 6 anos terá a mentalidade de um homem de 21 anos. Imagina qual é a idade existencial desse sujeito na casa dos 18 anos. Segundo Vygotsky, será um velho caquético, emocionalmente falando. Ela pegou na minha mão e me levou para a sala de coordenação pedagógica. Estava o diretor, o vice-diretor, um assistente social, um psicólogo, 3 professores. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. Eu tive um batismo de consciência. Naquele dia tudo fez sentido, porque, cara, eu fui expulso da casa de todos os meus tios, fui expulso da casa da minha avó. Tinha uma traficante amiga da minha mãe que me trouxe para Ji-Paraná, na Bolívia. Foi a temporada que eu mais sofri na minha vida. Foi a temporada que eu mais passei fome. Nessa época eu ia para o lixo para pegar verdura e fruta para dar para minhas irmãs. Ia no lixo do açougue para pegar o resto da carne para colocar para minha irmã, que tinha só 8 anos de idade, colocar no feijão. Eu exerci paternidade sobre minhas irmãzinhas e as duas exercendo sobre minha vida maternidade. Nós nos cuidávamos. Minha mãe presa criou 3 acadêmicos. Eu ouvi mais sobre o evangelho no colo de uma interna do que eu ouvi nos maiores pregadores dessa nação. E a professora falou para mim: "Para de chorar agora." Eu comecei a chorar. E ela deu 3 tapas no meu peito. "Você vai ser um grande homem." Tá ouvindo? Repete comigo: você é um grande homem. Mais alto! E eu fui gritando até sair a frase toda assim, eloquentemente. E ela abaixou e falou assim: "Você vai estudar, Gilberto, e você vai devolver a honra para sua mãe quando ela sair da cadeia." O tempo se passou. Quando eu era criança, se eu saísse correndo, minha mãe não me alcançaria. Se ela falasse: "Gilberto, para!" Ou melhor, se eu fosse criança, eu saísse correndo, minha mãe me alcançaria. E se ela falasse: "Gilberto, para agora!" Mano, ia ser porrada para todo lado. Porrada não é pecado aqui não, né? Isso não pode. No Rio de Janeiro é. Enfim, se minha mãe me pegasse, ela ia me bater muito, cara. Mas quando eu chorava, minha mãe que me colocava no colo.
Quando eu estava com fome, com sede, ela que me dava água. Quando eu queria um abraço, ela que me dava cola. Hoje Gilberto cresceu, me tornei um homem. Se eu sair correndo, minha mãe não me alcança mais. Mas se ela falar, Gilberto, para, eu vou parar, mano. Porque eu vou lembrar da voz daquela senhorinha, talvez as mesmas senhorinhas que Estevão cuidou, que ensinaram sobre Jesus para ele. O homem que você está vendo não é fruto de púlpitos, nem de contextos de pastores. O Gilberto que você está vendo é o fruto do contato de senhoras de coque. Eu não curto muito contato com um cara. E aí, meu irmão, quanto é que você tem de braço? E aí, Gil, você tem um iPhone 10? E aí, você está assistindo qual série do Netflix? Já jogou FIFA? Não, mano. Eu sou um senhor no corpo desse cara que você está vendo. Tudo me faz pensar. Eu realmente prefiro tomar um café com a senhorinha que diz assim: quer colher, fio? Planta. Quando eu era prego, filho, o diabo me batia. Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Aí faz aquela cara de tremendo, né? Porque senhora de coque, líder do ciclo de oração, sempre faz assim. E eu amo a simplicidade dos cabelos brancos, cara. Eu ganhei 2.700 estudantes de medicina. Eu estava saindo de Machu Picchu e eu fazia um mestrado sobre os primatas da América em Cusco. Quando eu saí de Machu Picchu, quando eu cheguei no sítio arqueológico, ou melhor, saí do sítio arqueológico, quando eu cheguei na estação de trem que conecta o sítio arqueológico com a cidade de Cusco, eu conectei ao Wi-Fi. Minha irmã me ligou e falou assim: Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Eu lembrei da minha professora, lembrei da minha história dos meus 6 anos de idade. E eu disse: então começou um processo de devolução de honra. Hoje minha mãe é minha filha, minhas irmãs são minhas filhas. Eu compreendo que os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. Estar aqui hoje em Rondônia, pregando o Evangelho, é olhar para aquela criança de 8 anos, quando veio para cá, para esse estado, e que tinha que comer formiga, porque os traficantes daqui não queriam dar comida para mim. Eu avalio o seguinte, cara: quando você cresce para baixo, quando você compreende quem é Cristo, você não tem medo de assumir desprezado. Mas quando você foi contaminado com a síndrome de Peter Pan e a síndrome de Cinderela, você deseja aquilo que Deus nunca escreveu para você. Então o meu convite nessa primeira noite é: amadureça. Vire mulher, vire homem, assuma a sua casa antes de assumir qualquer missão. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Shekarapalabassubiriegue. Shekarapalabassudenedegai. O Senhor me fala confiadamente no Espírito. Quantas vezes, filhos, vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi sua única rocha sólida? O Senhor manda te dizer, filho, você não é órfão. Ele exerce paternidade sobre sua jornada. Eu vejo Jesus tirando pessoas de masmorras emocionais. Eu vejo Jesus vindo, intimidando carrascos existenciais. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente, cara. Jesus começa a desentulhar a sua alma. Hoje Jesus vai interferir em anos de tratamento em psicologia, psicanálise. O Senhor devolve dignidade e honra. O Senhor hoje nos vem não com batismo de fogo, o Senhor vem com batismo de sensibilidade. Algumas pessoas vão chorar tanto, cara, que hoje você sairá daqui como se você tivesse sido batizado nas águas hoje. Eu vejo Jesus assumindo o coração de mulheres que foram abusadas existencialmente, emocionalmente, que se deram por amor, mas só foram agredidas em sua intimidade. Eu vejo o Espírito que clama: Abba, Pai.
colocando filhos no colo. Venha, Senhor, e aumente a sua presença aqui, Pai. Eu vejo Jesus tocando em corações de jovens que se cortam. Você não precisa sentir dor para sentir relevante, jovem, diz o Senhor. A presença de Abba Pai será o suficiente. Eu vejo Jesus nessa noite devolvendo dignidade e honra. Se o Senhor falou, é porque há ouvidos que precisam ouvir. E se faz sentido para você o que você ouviu, se você sente no seu interior o Senhor te lavando, e o Senhor, eu vejo Jesus, escuta o que eu vou dizer, eu vejo Jesus arrancando cadáveres que você guardou com carinho na alma. Está na hora de você sepultar os cadáveres que você vem carregando na sua alma há anos. Hoje o Senhor cura câncer existencial e almático, e o Senhor devolve à sua alma, filhos, jardins de delícias. Fique em pé em nome de Jesus, igreja. Se faz sentido o que você ouviu, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vejo Jesus te devolvendo dignidade e honra. Sabe quem foi Paulo? Paulo foi um cara que viu os céus abertos em Atos 9. Mas antes de Paulo ver os céus abertos, ou melhor, antes de Paulo ver Jesus, Estevão já havia aberto os céus para Paulo. O Senhor vem com uma porção poderosa. O restante da igreja estenda suas mãos e edifique agora um altar de adoração a Jesus. Desse momento em diante nós iremos rasgar os céus, e a adoração é o segundo pulmão que há no corpo de Cristo. A palavra, ela edifica, a adoração sensibiliza. São dois pulmões que trazem o oxigênio da Nova Jerusalém sobre a terra. Pai, vem aqui, Jesus, agora, e que o Senhor venha fazer do nosso coração uma harpa, aonde só o Senhor toca.